Galera, beleza? Então vamos falar hoje um pouquinho de imunidade. É uma aula isso daqui. A gente vai começar do começo, tá? Então, para começo de conversa, imunidade, a gente didaticamente separa imunidade em imunidade inata, que a gente já nasce com ela, mas é fácil de a gente gravar, né? Inata. E imunidade adaptativa ou imunidade adquirida. Uma não caminha sem a outra. Elas não caminham sozinhas, elas andam de mãos dadas. Uma depende da outra. Então, fazer até uma mãozinha aqui, ó. Nós dando a mãozinha uma pra outra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a imunidade inata. Então, a imunidade inata, ela corresponde a uma resposta rápida e que já é pré-determinada. Ela é meio que estereotipada a um número grande de estímulos diferentes, mas mas é limitado. Ela não tem especificidade como a gente tem na imunidade adaptativa ou adquirida. Então, ela é a nossa primeira linha de defesa. fazer um escudinho aqui. Primeira linha de defesa. Que é composta por uma barreira física. Que eu vou representar aqui como se fosse um muro. Certo? Um murinho, uma barreira física. Por uma barreira química. E por barreira biológica. A barreira biológica, aí nós temos as células específicas, algumas células específicas e algumas moléculas solúveis. E é aqui que a gente vai ficar hoje. Tá? Aqui nas células específicas. Deixa eu botar aqui. Específicas. E algumas moléculas solúveis. Certo? Então, vamos lá. Dentre essas células, quais que nós temos, que vocês já devem ter visto aí no exame de sangue de vocês em algum momento? Nós temos, então, essa célula daqui, que ela é maiorzona, com núcleo grande, que se chama macrófago. Isso tudo a gente está falando da imunidade inata, tá? Macrófago. A gente tem... Vou desenhar de outra cor. Os neutrófilos, que ele tem esse núcleo assim diferente. A gente tem as células dendríticas, que são células que têm vários pseudópodes. Se você for procurar o significado de dendrítico no dicionário, no Google, você vai ver que é como se fosse um rio com vários afluentes. Então, é assim que essa célula é, como se ela tivesse vários afluentes. E a gente tem a outra célula, chamada de natural killer. Certo? E aí a gente tem o seguinte, na superfície de todas essas células, na superfície delas, a gente tem um sistema de reconhecimento, receptores de reconhecimento, tá? Daquilo que é próprio. Então, esse vermelhinho com preto aí que eu desenhei, são o que a gente chama de RRP, receptores de reconhecimento do que é próprio. Por que isso aqui existe? Porque senão o nosso próprio sistema imunológico, conforme as células estão lá circulando no nosso sangue, elas iriam atacar o nosso próprio corpo, da mesma forma que elas fazem com a bactéria. Então, elas estão andando pelo corpo e aí toda hora elas param ali
perto de qualquer órgão do seu corpo, e aí ela reconhece que o seu corpo é seu. Através desse sistema aqui, desses receptores que essas células têm, receptores de reconhecimento. Tá? E aí tem uma série de proteínas dentro desses receptores de reconhecimento daquilo que é próprio. Eu não vou ficar entrando no mérito disso daqui, porque isso aqui pra gente não vai interessar. E aí quando a gente tem, por exemplo, uma bactéria, um parasita qualquer no nosso corpo, deixa eu pegar outro hidrocorpo de outra cor. É tudo colorido, né? E aí quando a gente tem Um parasita, vou desenhar uma bactéria assim do mal. Assim. Como se ela fosse do mal, com chifrinho e tudo. E com rabinho. Tá? Quando a gente tem uma bactéria, essa bactéria na superfície dela, em vez dela ter esses receptores de reconhecimento, então a bactéria, em vez dela ter esses receptores de reconhecimento daquilo que é próprio, ela tem um padrão molecular diferente. As moléculas que ficam na sua superfície são diferentes. E isso a gente chama de padrão molecular associado a patógenos. Ou simplesmente PAMP. Tá? As PAMPs. Vamos dizer que isso aqui, se a gente for fazer a setinha igual que eu fiz aqui, são as PAMPs. O que é diferente da nossa RRP. Aí vocês também me perguntam, já me perguntaram isso. O seguinte, tá, então a gente tem esse padrão de reconhecimento daquilo que é próprio. Então, por que que quando a pessoa faz um transplante de órgão, ela não reconhece, ela tem que suprimir a atividade imunológica, ela tem que suprimir a resposta imunológica para que o órgão fique lá? Justamente por isso, porque esse padrão aqui, ele é determinado geneticamente. É geneticamente determinado. E cada pessoa tem o seu próprio padrão, que é único. Cada pessoa tem o seu padrão genético diferente. Certo? Beleza. Se não tiver certo, depois vocês me falam. Então, quando a RRP, que está lá na membrana da nossa célula, ela se liga à PAMP, ela reconhece aquelas moléculas da bactéria, da superfície da bactéria. Isso aqui é como se fizesse uma ligação, tá? Fez uma ligação. Isso vai estimular os macrófagos, os neutrófilos e as células dendríticas, as natural killer não, a fazerem um processo que a gente chama de fagocitose. Ou seja, vou pegar aqui só o macrófago para desenhar. Ela vai comer o bichinho, tá? Vai fagocitar. Fagocitar é comer, tá bom? Então, qualquer uma dessas pode fazer. Qualquer uma dessas 3 células pode fazer esse processo de fagocitose, tá bom? Então, ela vai comer e ela vai digerir. E depois que ela digere isso daqui dentro dela, ela vai liberar os restos, como se ela fizesse um cocô de bactéria, tá? Ela libera esses restos aqui. Digeriu e tá liberando. Junto com essa liberação de restos, ela libera as espécies reativas de oxigênio, que a gente tanto fala, que são os radicais livres.
Esse processo é importante de liberação dos radicais livres? É extremamente importante, porque a gente tem uma alteração genética, existe uma alteração genética, tá? Uma alteração genética em que a pessoa não tem essa capacidade de expulsar esses restos, fica tudo aqui dentro, tá? A bactéria fica tudo aqui dentro, ela não consegue expulsar. E essa condição se chama granulomatose crônica. Então, a incapacidade de liberar esses radicais livres, principalmente o radical superóxido, principalmente esse daqui, tá? Essa capacidade, quando a gente perde essa capacidade, ou quando o indivíduo não tem essa capacidade por conta de uma alteração aqui na parte genética, ele tem uma doença que se chama granulomatose crônica. Certo? Certo. Então, vamos lá. Os radicais livres são importantes, a gente precisa liberar. Só que aí, se eles ficarem em excesso na nossa corrente sanguínea, isso vai causar uma lesão biológica secundária. Isso começa a lesar os nossos órgãos, os nossos tecidos. Isso causa uma peroxidação dos lipídios. Não só o lipídio que está correndo no seu sangue, peroxidação lipídica, não só, mas também nas próprias membranas das células, tá? Que também é composta de lipídios. Lipídio é gordura, tá? Além disso, esse radical superóxido, vou até botar uma capinha nele, né? De super-homem. Uma capa de super-homem. Tá meio estranha, mas tá bom. Dá pra entender, né? Esse radical superóxido, ele também pode entrar dentro da célula. E quando ele entra dentro da célula, quando ele entra na célula, ele pode causar uma alteração do DNA. E essa alteração do DNA pode começar a codificar determinadas proteínas, determinados genes, que antes estavam adormecidos, e genes esses de algumas doenças, como de câncer, doença autoimune, hipertensão, diabetes, ok? De várias doenças, dependendo daquilo que você tem predisposição. Interessante a gente falar que o que a gente tem, né? Por exemplo, duas coisas, dois chás, duas ervas que nós podemos fazer, que são o boldo e a espinheira santa. Eles estimulam esse processo de liberação das espécies reativas de oxigênio. Tanto que a gente usa isso dentro da medicina ortomolecular, da medicina da longevidade. Só que não adianta só estimular essa liberação, a gente também precisa garantir que isso daqui vai ser eliminado de uma maneira mais rápida e de uma maneira eficiente. Normalmente essas coisas aqui sozinhas, não é que ela não vai ter resultado, mas quando a gente está pensando na questão imunidade, a gente precisa modular essa parte aqui também. Certo? Certo. Então, vamos começar falando agora um pouquinho das células dendríticas. Então, as células dendríticas, elas são produzidas lá na nossa medula óssea. E assim que elas são produzidas, elas vão cair na corrente sanguínea. E quando elas caem na corrente sanguínea, elas ainda não são maturadas, ainda não são maduras. São chamadas, então, de células dendríticas imaturas. Por isso que eu desenhei ela aqui com um balãozinho, como se ela fosse uma criança, tá? Por que a gente não vê as células dendríticas no nosso exame de sangue? Porque elas não ficam muito aqui. Elas ficam predominantemente em pele, fígado,
e intestinos. E ficam ali trabalhando. Ficam ali trabalhando o tempo inteiro, fagocitando, né? Capturando os patógenos, capturando aqueles corpos estranhos. E aí, o que acontece? Quando a célula dendrítica ela se depara com o patógeno, Lembra do patógeno que eu desenhei assim? quando ela se depara com o patógeno, o que ela faz? É como se ela soltasse esse balãozinho aqui. Ela deixa de ser uma célula imatura e se torna uma célula ativada. Aqui ela é imatura. Aqui ela é ativada. E ela captura esse bicho aqui. Então, ela se torna ativada a partir do momento que ela captura esse patógeno. Encontra e captura. As células dendríticas imaturas, elas são muito boas e muito rápidas para capturar o patógeno, qualquer patógeno. Fez isso, o que ela vai fazer agora? Ela cai aqui, ó, no nosso sistema linfático. Vocês lembram disso? Nosso sistema linfático, elas vão ficar aqui no linfonodo. Vão ficar aqui durante algum tempo, maturando, se tornando uma célula madura. Elas vão maturando, é como se ela tivesse que digerir esse patógeno. Ela fica ali digerindo durante o tempo para tirar o segredo dele, que eu vou chamar aqui de caixa preta. Então, ela vai tirar a caixa preta desse patógeno para entregar isso para o nosso linfócito T. Então, as células dendríticas, elas fazem uma ponte. Elas fazem uma ponte. Faz conta que isso aqui é uma ponte, tá? Entre a imunidade inata e a imunidade adquirida ou adaptativa. Elas fazem essa ponte. São extremamente importantes. Não que as outras também não façam, fazem. Mas aqui a gente está falando das células dendríticas. Uma outra coisa interessante é que ela vai ficando aqui. Como é que ela sabe que é a hora dela entregar essa caixa preta? Ela vai sendo estimulada a se maturar, a amadurecer. O que acontece? Quando ela chega no sítio de inflamação ou de infecção, que ela é a primeira a chegar, você vê que ela tem muitos pés, tem vários pés, as outras todas são redondinhas, não tem essa quantidade de pé, então ela corre mais rápido. Então, assim que ela chega, vem todas as outras células também fazendo várias atividades ali de resolver a inflamação. Com essas atividades todas que elas estão fazendo, vai acontecendo liberação de várias quimiocinas, citocinas. As próprias PAMPs também são liberadas, prostaglandinas, enfim, uma série de substâncias. E essas substâncias é como se nós ficasse aqui, dando porrada aqui nas células dendríticas aqui dentro. Então, ela vai até ela liberar esse conteúdo. Esse tempo que ela fica aqui é extremamente importante, conforme eu já falei, por conta da memória imunológica. A memória imunológica já entra na outra imunidade, já entra aqui, tá? A gente não vai falar do linfócito T hoje, nesse primeiro momento. Então, os neutrófilos, elas são as células que a gente tem que são mais abundantes no nosso sangue. Você olhar lá no teu hemograma, você vai ver na série branca que tem neutrófilos. Os neutrófilos, eles também são precoces na fase de inflamação. Eles chegam rapidamente. Chega a célula dendrítica, logo em seguida chega o neutrófilo. E o neutrófilo, ele é muito estimulado quimicamente. A química toda que vai sendo produzida num processo de inflamação estimula o neutrófilo, ele é muito sensível. E quando ele é estimulado, o que ele vai fazer? Vai fagocitar, ou seja, vai comer
aquele parasita, aquele intruso. Vai comer o intruso. Certo? Ele vai comer o intruso. E aí ele come esse intruso. E o neutrófilo tem uma particularidade muito interessante. O neutrófilo, ele sofre degranulação. E aí, o que é isso? Ele vai liberar grânulos primários, grânulos secundários e grânulos terciários. Tá, o que é importante disso daqui? Nesses grânulos primários, ele libera defensinas, que são proteínas que defendem o seu corpo. Ele libera proteína de aumento da permeabilidade bacteriana. Ou seja, essa proteína de aumento da permeabilidade bacteriana, ela faz com que a própria membrana da bactéria vá se abrindo e é como se ela tivesse que explodir. Vai tendo que explodir. No número 2, os grânulos secundários, a gente tem a lactoferrina, que é imunoestimulante. E a gente comumente usa isso, prescreve isso dentro da medicina ortomolecular. E no grânulo terciário, a gente tem as catepsinas, que também são imunoestimulantes. Então, isso é muito interessante. Essa função do neutrófilo, essa função neutrofílica é extremamente importante. Por quê? Porque essa liberação daqui, isso aqui promove o que a gente chama de uma armadilha. Vou desenhar uma armadilha aqui bem... Eu não sei desenhar, tá? Umas armadilhas de barreira, praticamente isso, armadilhas químicas, verdadeiras armas, que causam a morte da bactéria e do vírus. Agora, quando o neutrófilo libera esses grânulos, o que acontece? Ele também morre. Ele sofre apoptose. Ou seja, é igual a morte. Morte celular. No caso, a gente está falando do neutrófilo, então é morte do neutrófilo. Ou seja, ele deu a vida pela gente, tá? Deu a vida por nós. Deu a vida por nós. E aí tem uma coisa muito interessante, que quando essa reação acontece em algumas pessoas que são predispostas a isso, eles liberam uma série, todos esses grânulos e mais todos os pedaços celulares que caem na corrente sanguínea. Então, aquele bando de pedaço cai lá na corrente sanguínea, tá tudo lá. Tem os granulozinhos aqui também, mas tem os pedaços. Esses pedaços aqui dentro, eles podem gerar uma reação cruzada, em que o nosso próprio corpo, o nosso sistema imune, ele olha para isso daqui, para essas células, essas moléculas que estão aqui separadas, e passa a não reconhecer isso aqui, passa a perceber isso aqui como sendo uma coisa estranha, sendo que isso aqui não é estranho, isso aqui é produzido pelo teu próprio corpo, mas o seu corpo passa a não reconhecer que isso aqui é seu. A gente chama isso aqui de uma reação cruzada, tá? Uma reação cruzada. Algumas doenças cursam com essa alteração na reação cruzada, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico. Essa reação cruzada faz com que o teu corpo produza anticorpos contra você mesmo. Tá? Então, isso aí é um erro na imunidade. Muitas doenças autoimunes surgem dessa maneira. Certo? Então, agora os macrófagos.
Os macrófagos são mais ou menos 5% da nossa população de células de leucócitos, né? Células brancas circulantes no nosso corpo. Elas são derivadas dos monócitos. Os monócitos dão origem a outros tipos de célula, mas eu não vou entrar no mérito aqui nisso não. Bom, e eles são grandes, né? Olha o nome, macrófago. Eles são tão eficientes, ele é um comedor eficiente, ele é tão eficiente que acontece o seguinte, ele fagocita tanto o parasita, quanto também, botei essa latinha de lixo aqui, que são os debris celulares, os restos celulares. Debris celulares. Eles também secretam, obviamente, uma série de citocinas pró-inflamatórias. Tudo que é pró é a favor da inflamação. Então, eles também são responsáveis por estimular lá os neutrófilos, que são quimicamente sensíveis. Então, eles vão liberar citocinas. Vamos botar assim, citocinas. Prostaglandina, interleucina 6, mas eles também liberam as espécies reativas de oxigênio, e vão liberar também o superóxido. Lembra do superóxido? Também libera. Também vai liberar o superóxido, vai liberar peróxido de hidrogênio e também libera espécies reativas de nitrogênio. Tá? Os macrófagos, diferente das células dendríticas, eles podem ficar até anos nos tecidos. E isso também é importante para estímulo dos nossos linfócitos T e linfócitos B, que entram na imunidade adquirida ou adaptativa. Estão vendo que o macrófago também faz essa ponte entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Hoje ainda dividem, faz uma separação do macrófago em outros subdivisão, né, do macrófago. Em macrófagos de reparo, tecidual e regulador, mas também não vou entrar no mérito disso daqui não, que pra gente não vai fazer diferença. Mas tem uma coisa bastante interessante que eu queria falar com vocês, que é uma curiosidade também. Deixa eu separar isso aqui daqui. Sobre o macrófago. O que acontece? Existe uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Ou seja, a bactéria da tuberculose. E essa bactéria, ela é muito resistente à digestão. Ela é muito forte. Ela é muito forte à digestão. Então, o macrófago, que é um fagócito, ou seja, ele fagocita, que é um fagócito deficiente, ele fagocita essa bactéria. Só que a bactéria é tão forte que ele não consegue digerir. E aí, com isso, na tentativa de digestão dessa bactéria, o macrófago vai aumentando o seu tamanho. Então, eles ficam grandes, ficam células maiores, com mais núcleos, com mais de 3 núcleos. E as bactérias tudo aqui dentro. Tá? Bactériazinha que não foi digerida. O outro macrófago faz a mesma coisa. Até porque são várias células, né, no nosso corpo. Tudo agindo ao mesmo tempo. Então, outro macrófago faz a mesma coisa. Só que tudo vai se juntando. E aí, em volta desses macrófagos defeituosos, a gente vai juntar um monte de célula em volta. Então, a gente começa a juntar neutrófilo aqui em volta. O corpo vai entendendo isso como uma reação inflamatória. Então, ele vai juntando aqui neutrófilo, vai juntar os linfócitos, linfócito B, vai juntar também o linfócito T, todo mundo aqui, todo mundo tentando dar um jeito de entender o que está acontecendo nesse corpo e de resolver essa inflamação. Tá todo mundo entrando aqui.
tá? Isso aqui vai resultar no granuloma da tuberculose. Que a gente vê no raio-x. A gente vê as cavernas. Que nada mais são do que... A gente for pensar, né? As cavernas são assim, né? Uma pedrinha sobre a outra. Nada mais são do que o quê? Do que esse bando de macrófago defeituoso com uma reação inflamatória em volta dele. Certo? Então, a gente tem as células natural killer. Você viu que eu fiz ela aqui com uma arminha na mão, tá? As natural killer. Ou seja, uma matadora natural. Uma matadora natural. E aí, o que ela faz? Quando ela reconhece que as nossas células, dentro delas, elas estão infectadas por algum vírus ou alguma bactéria, é como se ela desse um tiro. Pei! E esse tiro, vamos dizer assim, essa bala, a gente chamaria ela de perforina. Ou seja, uma enzima que perfura, faz um buraco aqui. Faz vários buracos. E fora isso, ela é uma matadora tão eficiente que ela não libera só essa perforina. Ela libera uma outra que se chama granzima, como se fosse uma granada. Granzima. E essa granzima, ela entra aqui dentro dessas células infectadas e digere todo o citoplasma. E mata essas células mais rapidamente. Então, ela mata as nossas células mais rapidamente para resolver mais rápido, matar mais rápido esse parasita que está no nosso corpo. Uma coisa bem interessante é que as natural killer, elas não fazem isso só com as células infectadas. Elas fazem isso também, vou fazer esse desenho aqui, como se fosse isso, tá? Com células tumorais. Então, elas são importantes também para reconhecer aquilo que é tumor e matar esses tumores no nosso corpo. Então, as células natural killer, elas têm uma capacidade tumoricida. Tumoricida é uma homicida de tumores, tá? Então, ela é uma homicida de tumores. Elas correspondem mais ou menos 5 a 20% das células mononucleares, que vocês já viram lá no seu exame de sangue. Mononucleares. Quando elas são ativadas, que elas começam a agir, vem um monte de gente atrás dela. Ela estimula, conforme ela vai liberando as suas citocinas e essas enzimas aqui, ela vai estimulando também a chegada de novos soldados. Então, chegam soldados que ainda não estão infectados. Chega mais neutrófilo, tá? Chega mais macrófago e chega mais célula dendrítica. Ela chama reforços, tá? Então, é isso que essa célula faz. Então, quando a gente sabe, como é que a gente sabe que tem que parar a infecção? Que a infecção resolveu e que o sistema imune não precisa mais ficar ativado o tempo inteiro, né? Ou com uma hiperativação por conta de alguma doença. Quando a gente diminui aqueles radicais livres e as citocinas inflamatórias. Quando a gente diminui isso daqui, o nosso sistema ele não precisa ficar ativado como se a gente tivesse inflamado. Então, ele vai diminuindo a atividade e vai para a atividade dele de rotina. Uma ocorrênciazinha aqui, outra ocorrênciazinha ali. O tempo inteiro o nosso sistema imune, a nossa imunidade inata, está fazendo isso no nosso corpo. O tempo inteiro. Então, conforme isso aqui aumenta, se isso aqui aumentar, o que vai acontecer? Se aumenta a citocina, se aumenta radicais livres, se aumenta
Interleucina 6. Se aumenta. Quimiocinas. Toda essa cascata, toda cascata é estimulada. É estimulada. Estimulada. Um maisinho com máscaras. Toda cascata vai ser estimulada. Por isso que a gente fala que todo indivíduo obeso é inflamado. Todo indivíduo obeso vai ter uma alteração na sua parte imunológica. Por quê? Porque o excesso de tecido adiposo vai fazer com que você tenha mais citocinas pró-inflamatórias, mais radicais livres, mais interleucina 6 e mais quimiocinas. O próprio tecido adiposo, que funciona como um órgão endócrino, ele produz essas substâncias e fica lançando isso na sua corrente sanguínea. Ou seja, o indivíduo obeso, a inflamação não está só ali onde que tem a obesidade. Isso tudo que ele produz, isso aqui vai cair na corrente sanguínea, tá? Vai cair lá na corrente sanguínea. Inflama o corpo sistemicamente. Sistêmica. É uma inflamação sistêmica. Tem momentos da vida da gente que a gente vai produzir mais citocinas pró-inflamatórias. Vai, quando você tem alguma infecção, quando você tem uma bactéria, quando você tem um vírus, quando você pega alguma doença, você vai produzir isso aqui numa maior quantidade, justamente para que o teu corpo consiga reagir, para que a tua imunidade inata e para a imunidade adquirida, que a gente vai falar em seguida, mas num outro vídeo, para que elas consigam agir de uma maneira adequada. É isso aí, galera. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado didático. Um beijo, um queijo e fiquem com Deus.